Então, quer dizer, os conservadores, junto com a cúpula militar, aceitam a renúncia de Jango, mas impõem que a posse de Jango aconteça exatamente nesse outro sistema político, que é exatamente o sistema parlamentarista. Você tem uma grande discussão nacional, né? Há uma mobilização em relação, antes disso, há uma mobilização grande liderada pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que é o centro da resistência do Brasil. Há uma mobilização em defesa da legalidade, a constituição da famosa cadeia da rede da legalidade. As Forças Armadas se dividem e, diante desse quadro, a mobilização popular, diante do golpe e da divisão das Forças Militares, das Forças Armadas, o núcleo golpista recua e vai para o acordo exatamente do parlamentarismo, como solução de aceitar a posse de João Goulart. Jango assume com o governo com poderes reduzidos, portanto, o parlamentarismo é uma espécie de golpe branco, e fica refém de um Congresso muito conservador. O parlamentarismo dura 16 meses e, em janeiro de 63, você tem um plebiscito que restaura o presidencialismo, onde Jango sai desse processo com um amplo apoio popular, mas também com apoio de setores empresariais e de setores políticos conservadores e nacionalistas. O governo Jango é um governo que ocorre no contexto de crise estrutural da economia brasileira e uma situação internacional muito desfavorável causada pela situação da Guerra Fria. Só para vocês terem uma contextualização rápida, a Guerra Fria ela é uma situação que advém a partir de 1947, uma chamada doutrina Truman, em que os Estados Unidos aparecem como defensor da democracia e do mundo ocidental contra o comunismo e contra a União Soviética. O mundo se polariza entre dois grandes blocos. Você tem bloco militar ocidental, que é a OTAN, e isso em 49, e em 55 você tem o Pacto de Varsóvia. E a partir de 60, a política externa americana passa a ter uma conotação de evitar ter uma contra-revolução preventiva. Quer dizer, essa contra-revolução preventiva é muito importante para a gente entender exatamente o golpe que acontece no Brasil e, em particular, as relações que os Estados Unidos estabelecem com o governo Aloysio Alves naquele momento, em contexto em que Djalma era prefeito e Aloysio Alves era governador. Bom, mas há um elemento interessante do governo João Goulart. Quer dizer, você tem um contexto político radicalmente novo no Brasil. Quer dizer, apesar da crise econômico-financeira, da crise política, da crise do sistema partidário, você tem um grande diferencial nesse momento é a mobilização popular, a mobilização das classes populares, particularmente dos trabalhadores, e, em particular, o surgimento de um novo ator político, que são os trabalhadores rurais. Você tem uma ampla intervenção dos movimentos sociais, você tem um intenso debate político e ideológico no Brasil, o governo tenta fazer o plano trienal fracasso, e ao fracassar o plano trienal, que foi elaborado por Celso Furtado e por Santiago Dantas, ele abraça exatamente as reformas de base, tentando exatamente dar uma guinada no seu governo. Essa reforma, isso começa a mobilizar, a retomar a mobilização dos trabalhadores, e isso cria exatamente um clima de polarização ideológica muito grande no Brasil. É nesse contexto que você pode dizer que você tem o governo de Djalma Maranhão no Rio Grande do Norte. Para vocês terem uma ideia, enquanto no governo JK você teve 180 greves, nos 3 primeiros anos do governo Goulart você teve quase 130 greves. Ou seja, isso mostra a intensidade da capacidade de organização política e sindical dos trabalhadores urbanos e rurais, o que é um diferencial nesse período. Aqui no Rio Grande do Norte, o que é que a gente tem? Do mesmo jeito que você tinha uma situação de mobilização nacional, e a reforma agrária era a grande bandeira da reforma de base, era aquilo que mobilizava, Natal, por exemplo, era uma população de 162 mil pessoas. E na eleição de 60, Natal e o Rio Grande do Norte se posicionam numa aliança política heterogênea entre as forças de esquerda com Aloysio Alves, que rompe com a UDN, e você ganha todas as eleições aqui. Djalma assume, há um clima favorável, apesar da crise, clima favorável e grandes expectativas de mudança. Você tem governadores eleitos progressistas em Pernambuco, Miguel Arraes, Mauro Borges de Goiás e Seixas Dória de Sergipe. Essa questão mobiliza também o Rio Grande do Norte. Você tem, o Rio Grande do Norte
você tem a criação das primeiras faculdades, a reforma agrária, ela conta com a ampla participação, particularmente dos estudantes e dos professores. A experiência de Djalma Maranhão, em termos de educação popular e em termos de cultura, conta com a participação desses jovens, muitos deles ligados à igreja, através da ação popular. E começa a ver exatamente uma mobilização também intensa aqui pela reforma agrária. Você tem todo o evento que acontecia em Natal, em Mossoró, por exemplo, era espaço exatamente para a luta pelas reformas de base, em particular para a reforma agrária. Você tem, por exemplo, eventos como a criação aqui do Centro Popular de Cultura, que vão dinamizar esse processo. Natal, através da cultura, das praças de cultura, leva o povo a discutir, não só a ter acesso à cultura, como discutir as questões estruturais do Brasil, como a questão do imperialismo, a questão do subdesenvolvimento, a questão da reforma de base. Os estudantes têm um papel fundamental nisso. A UNE, através da política cultural, transformava peças de teatro, cinema, música como instrumento de ação política e de mobilização popular. Isso, por exemplo, só dar alguns exemplos aqui em Natal. Você tem, nesse contexto, você tem quase 90% do eleitorado do Rio Grande do Norte e de Natal são favoráveis, por exemplo, ao retorno do presidencialismo. No primeiro Congresso Popular de Cultura, que acontece em 63, promovido pela Secretaria Municipal da Educação e pelo Centro de Cultura Popular, você teve um evento muito interessante no Teatro Alberto Maranhão, por exemplo. Isso é um dado que a Conceição de Góes fala no seu livro, em que você tem representações sindicais que ingressam no teatro com faixas de bandeira defendendo as reformas. Naquele ato, Tiradentes é absolvido, Fidel Castro é considerado o novo Tiradentes da América Latina, o imperialismo americano é condenado, e como consequência, os comandos militares de Natal, eles encaminham um protesto ao prefeito Djalma Maranhão contra o conteúdo e as formas de manifestações populares que aconteceram no teatro. Houve também um congresso de encerramento do Congresso de Cultura Popular, em que houve uma passeata de camponeses vindos de Montanhas, Pedro Velho, Piquiri, Goianinha e São José, e foi culminando com a concentração na Praça Gentil Ferreira, onde falaram o presidente do DCE, na época ligado a P. Ginani, o secretário-geral da União dos Lavradores e Trabalhadores Rurais, Valdir Gomes dos Santos, ligado ao PCB. Nesse período você tem a presença aqui em Natal do Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos. Coincidindo com a presença de Lincoln Gordon, você teve a presença de Brizola aqui, que faz um comício em defesa das reformas. E nesse comício ele fica marcado que ele chama o general Muricy de Gorila Fujão, né? Isso desencadeia uma crise dos setores militares que prestam solidariedade a Muricy, e o processo de mobilização popular vai se acentuando até que você tem exatamente uma ampla participação dos sindicatos. Os principais sindicatos na época aqui eram os estivadores de construção civil em Natal, mas os salineiros em Macau, Mossoró e Areia Branca, portuários também necessidades, os ferroviários, além dos sindicatos rurais e amigas camponesas, tinham um papel extremamente importante nesse processo de mobilização popular. Você tem um contexto de extrema participação popular e você tem o golpe. O golpe é o processo de quê? De paralisar as reformas, as mudanças, você impedir essa ampliação e alargamento da democracia com a participação popular, particularmente dos trabalhadores, e é um período exatamente que se desencadeia toda uma série de repressão aos movimentos organizados populares e democráticos. Você tem em Natal, como consequência disso, a prisão de Djalma e em seguida a prisão de todas as principais lideranças, inclusive algumas delas presentes aqui. Djalma é preso aqui em Natal, depois transportado para Fernando Noronha, depois sai através de um habeas corpus, ele é libertado, depois se exila no Uruguai, e aí vocês sabem o desfecho disso. Ele morre no Uruguai, e no seu sepultamento, Natal conheceu uma das manifestações populares mais autênticas e mais vibrantes, foi exatamente no enterro de Djalma Maranhão. Quer dizer, eu concluo, nessa tentativa panorâmica de recompor o quadro político e social, chamando a atenção exatamente para esse quadro. Ou seja, nós vivemos as forças democráticas e populares de esquerda tiveram a derrota num contexto que o enfrentamento foi desarticulado, o chamado dispositivo militar do governo Goulart foi desarticulado, as forças de esquerda não conseguiram reagir,
e você tem exatamente depois um golpe que se implanta sem muita resistência e desencadeia todo o processo de desarticulação da sociedade civil, que então começava a se articular e promoveu exatamente a ditadura durante os 21 anos. Claro que falar nesse período é pensar também sobre o contexto atual. Eu acho que a experiência do pré-64 é muito ilustrativa da crise que nós estamos vivendo hoje, mas seria já um outro debate. Há elementos que são muito semelhantes e há elementos muito diferenciados entre um período e outro. Em particular, eu diria que é o protagonismo das forças militares, que hoje ainda não está configurado, e uma maior complexidade da sociedade civil brasileira, um maior nível de capacidade de resposta diante exatamente da modernização conservadora que a sociedade brasileira experimentou sob os auspícios da ditadura militar. Esse é o quadro, né, que a gente pode, com isso, na fala do Solinco e do meu colega Maranhão, entender um pouco mais os dilemas e as possibilidades que estavam à frente da inovadora gestão do Djalma Maranhão quando foi prefeito de Natal, que foi a única prefeitura de esquerda que nós temos na história política do nosso estado, em particular aqui em Natal. Muito obrigado pela atenção.